Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, por isso cumprimento nos três horários. Bom, a aula de hoje ela vai tratar diretamente sobre a porcentagem, certo? E a gente vai colocar algumas situações, problemas para vocês resolverem, mas inicialmente eu vou falar sobre o assunto de porcentagem, explicar bem direitinho. E se vocês não entenderem, assistam o vídeo uma, duas, três vezes, o quanto for necessário para poder entender esse assunto, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, como a gente falou anteriormente, nós vamos trabalhar com porcentagem. O próprio nome já está dizendo, por cento, ou seja, por 100. Se a gente hoje em dia abrir qualquer jornal, nós vamos encontrar assuntos relacionados à porcentagem, como por exemplo, essa primeira notícia, a CET diz que vai aumentar em 2% o número de placas em uma determinada capital. Na notícia seguinte, vem falando de uma poupança de até 60% na compra de peças de monstruário. E numa outra notícia, fala sobre o número de beneficiários no Bolsa Família, que está no patamar de 50%. Então, porcentagem é o aumento ou diminuição de um determinado valor conforme algum índice. E a gente identifica porcentagem com esse símbolozinho aí, que está diretamente ligado ao que chamamos de centésimos, ou seja, dividido por 100. Vamos dar um exemplo. 85% é a mesma coisa de 85 dividido por 100. 7%, a mesma coisa de 7 dividido por 100. Vocês podem ver que tudo isso que está sendo colocado em porcentagem está sendo dividido por 100. E a gente tem uma observação importante. Primeiro, todo valor percentual ele corresponde a um valor fracionário. Veja aí o exemplo. 50% é igual a 50 dividido por 100, que é igual a 1 meio. E por que encontramos o valor de 1 meio? Porque simplesmente simplificamos a fração 50 por 100 dividido tanto o numerador quanto o denominador por 50. 50 dividido por 50 é 1, 100 dividido por 50 é 2. Então, 50% é a metade de qualquer valor que seja colocado para se calcular. Vejamos alguns exemplos aí ao lado. Acima, perdão. 50% de 30 é 15, 50% de 46 é 23, 50% de 7 é 3,5 e 50% de 0,8 é 0,4. Por quê? Porque 50% é a metade de um todo. E esse todo é o número total, certo? Então, por exemplo, na letra A, 30 é o todo. A metade de 30 é igual a 15, ou seja, 50% de 30 é 15. E assim por diante nos outros números, nos outros exemplos. Uma segunda observação, 25% é igual a 1 quarto. Por que 1 quarto? Porque 25 de 100, quando a gente simplifica, dividindo ambos os termos por 25, 25 dividido por 25 vai ser 1, 100 dividido por 25 vai ser 4. Então, encontraremos a fração 1 quarto. Então, para a gente dividir um valor correspondente a 25%, basta a gente pegar o todo e dividir por 4. Veja o exemplo. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, 25% de 12 é igual a 3. Vejamos aí um outro exemplo. 25% de 200. 25% de 200 é a mesma coisa de 200 dividido por 4. Então, iremos encontrar 50. Então, 25% de 200 é igual a 50. Um terceiro exemplo seria 25% de 26. Basta dividir 26 por 4, iremos encontrar 6,5. Ou seja, 25% de 26 é igual a 6,5. Agora, vamos para um terceiro e último exemplo, utilizando o 25%. Veja só, 25% de 3. 25% de 3 é igual a 0,75. Por quê? Se a gente dividir 3 por 4, nós vamos encontrar exatamente 0,75. E se a gente multiplicar 0,75 por 4, encontraremos 3. Então, 25% de 3 é igual
a 0,75. Perceberam como é fácil encontrar determinados valores? Basta a gente utilizar as técnicas que estão sendo colocadas aí para que a gente possa encontrar os valores percentuais de determinados números, sejam eles inteiros ou decimais. Agora vamos a um exemplo, uma situação problema. Ana vendeu 30% de seus 50 coelhos. Quantos coelhos ela vendeu? E aí, o que é que vocês acham dessa situação problema? Fácil ou difícil de resolver? Vamos lá. Primeiramente, como o rapaz está perguntando, o que é 30%? Então vejamos a proposta que Ana fez para resolver esse problema. Vejam aí o que é 30%. Então, basta a gente pegar 30% e fazer a seguinte fração. 30 dividido por 100, a gente vai encontrar 3 sobre 10, certo? Porque a gente cancela um zero de cima e cancela um zero de baixo. Então, fica 3 sobre 10. Então, veja só, encontramos a fração 3 décimos. Então, a cada 10 coelhos que ela tem, ela vendeu 3. Olha só a seguinte situação, a cada 10 coelhos que ela tem, ela vendeu 3. Então, veja só, se a cada 10 coelhos ela vende 3, a gente pode fazer a seguinte situação. Como ela tem 50 coelhos, dá para a gente formar 5 grupos de 10 coelhos. E nesses 5 grupos, como a ilustração está mostrando aí, a gente vai tirar 3 coelhos de cada grupo, tá certo? Então veja só, primeiro grupo 3 coelhos, segundo grupo 3 coelhos, terceiro grupo 3 coelhos, quarto grupo 3 coelhos e quinto grupo. Então, foram tirados 3 coelhos de cada grupo, temos 5 grupos, basta a gente multiplicar 3 vezes 5 e iremos encontrar 15. Então, 30% de 50 é a mesma coisa que 15, certo? Basta a gente fazer o cálculo bem direitinho conforme está sendo mostrado. Mas a pergunta é, como é que a gente pode fazer esse cálculo de uma forma mais prática e mais fácil? Veja só, ela tem 50 coelhos, vendeu 30%. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos utilizar o conceito de porcentagem, ou seja, por 100. Pegamos o valor 30, dividimos por 100 e vamos multiplicar por 50, que é a quantidade de coelhos. Multiplicamos 30 vezes 50, que encontraremos 1.500, e dividiremos a multiplicação de 30 vezes 50 por 100. Cortamos os zeros do denominador e os zeros do numerador, vai ficar 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 é igual a 15. Então, 30% de 50 é igual a 15. Então, dos 50 coelhos que Ana tinha, ela vendeu 15 coelhos. Agora vamos dar outros exemplos para a gente compreender melhor essa situação de porcentagem. Vejamos aí, 2% de 700. Utilizando a definição de porcentagem, 2 dividido por 100 vezes 700. Então, utilizando a calculadora para poder facilitar o meu cálculo. Não estou dizendo que vocês devem utilizar, mas eu vou utilizar aqui só para ser bem mais rápido. 2 vezes 700, 1.400. Repito o denominador 100 abaixo do 700. Veja aí, corto os meus zeros, então ficou 14 dividido por 1. Então, 14 dividido por 1 é igual a 14. Então, vejamos só. 2% de 700, de acordo com o cálculo demonstrado, vai ser igual a 14, certo? Bem fácil, é só utilizar as técnicas que a gente está demonstrando nessa videoaula, tá certo? Se você não entender uma primeira vez, assista o vídeo novamente até você conseguir compreender, tá beleza? Vamos dando seguimento. E agora, 30% de 1.200. Como é que a gente resolve isso? Bom, pessoal, do mesmo jeito, vamos pegar o 30, dividir por 100, certo? Utilizando-se a definição. E a partir daí, mais uma vez utilizando a minha calculadora para poder facilitar, 30 por 1.200
e vou dividir por 100. Veja só, 30 vezes 1.200 é igual a 36.000. Pego o meu 100 que estava no denominador e coloco embaixo do 36.000. A partir daí, eu vejo quantos zeros tem em cima e quantos zeros tem embaixo. Bom, embaixo só tem 2 zeros, então vou cancelar os 2 zeros de baixo e vou cancelar também 2 zeros de cima. Então ficou 360 dividido por 1. Então, 360 dividido por 1 é igual a 360. Então, 30% de 1.200 é igual a 360. Facinho, facinho. Basta a gente utilizar as técnicas de porcentagem. Bora lá para mais um exemplo. E 150% de 300? Do mesmo jeito. 150 dividido por 100 multiplicado por 300. 150 vezes 300, nós vamos encontrar 45.000, certo? Encontramos 45.000. Pegamos o 100 e colocamos embaixo do 45.000. Agora que temos numerador e denominador, vamos ver as quantidades de zeros que tem no numerador e no denominador. No numerador tem 3 zeros e no denominador 2 zeros. Bom, então para ver cancelamento, a gente tem que cancelar igual. Vamos cancelar 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. 450 dividido por 1, depois de cancelar 2 zeros do denominador e do numerador, nós vamos encontrar 450. Então, 150% de 300 é igual a 450. Vamos lá, mais um exemplo para a gente assimilar melhor esse conteúdo. Quanto é 40% de 48? Vamos lá, 40 dividido por 100 vezes 48. Vamos utilizar a calculadora que eu não sou nem besta. 40 vezes 48 é igual a 1920. Agora eu pego o 100 que estava no denominador e coloco abaixo do 1920. Ficou 1920 dividido por 100. Eu tenho uma particularidade aí. Eu tenho um zero em cima e 2 zeros embaixo. Eu vou utilizar o seguinte, eu vou cancelar os 2 zeros, certo? E ao invés de eu cancelar o 0 e o 2 em cima, eu cancelo apenas o 0 e entre o 9 e o 2 eu coloco uma vírgula. Então fica 19,2 dividido por 1. 19,2 dividido por 1, eu vou encontrar 19,2. Eu posso ainda, pessoal, só cancelar um 0 em cima e um 0 embaixo. Se eu dividir 192 por 10, eu vou encontrar 19,2. Vamos praticar mais um pouquinho. Vamos utilizar dois exemplos agora, 75% de 400 e 50% de 360. Vamos lá o primeiro exemplo. 75% de 400 é a mesma coisa de 75 dividido por 100 vezes 400. Utilizando mais uma vez a minha calculadora, 75 vezes 400 é igual a 5.621. Vou pegar o 100 que está no denominador e colocar abaixo do 5.621. A mesma técnica, vou cancelar os dois zeros do 100 e vou colocar uma vírgula entre o 56 e o 21. Por quê? Porque assim fica mais fácil eu dividir, porque vai ficar 56,21 dividido por 1, ou seja, eu vou encontrar 56,21. Mas caso eu não queira fazer isso, basta eu dividir 5.621 por 100, que vou encontrar esse mesmo resultado, 56,21. O outro exemplo é 50% de 360. Vocês lembram que eu disse que 50% é a metade, certo? Então, se 50% é a metade, quanto é a metade de 360? Ou seja, a metade, 1 meio. É a mesma coisa que 360 vezes 1, que vai dar 360, dividido por 2, que nós vamos encontrar 180. Então, 50% de 360 é igual a 180. Nunca esqueçam isso. Metade de um número
é igual a 1/2. Basta multiplicar o todo por 1/2 e a gente vai encontrar o valor da metade. Vamos mais a alguns exemplos. Vamos calcular 38% de 200 e 6% de 50. Então, 38% de 200. Basta a gente pegar 38, dividir por 100 e multiplicar por 200. Então, 38 vezes 200, utilizando a calculadora, nós vamos encontrar 7.600. O 100 que estava no denominador, vamos colocar também no denominador dos 7.600 e ficou 7.600 por 100. Temos em cima 2 zeros e temos no denominador embaixo 2 zeros. Cortamos esses 2 zeros, vai ficar 76 dividido por 1. Então, vou encontrar 76. Então, 38% de 200 é igual a 76. E 6% de 50? Mesma coisa. 6 dividido por 100 vezes 50 vai ficar, utilizando a calculadora novamente, 6 vezes 50, 300. O 100 que estava no denominador do 6 vai para o denominador do 300. Temos 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Cortamos e iremos encontrar 3 dividido por... Então, 3 dividido por 1 vai ser igual a 3. Tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Então, vamos lá. Vamos dar mais alguns exemplos para a gente encerrar essa videoaulazinha. Bora para os dois últimos exemplos. 200% de 120. Veja só. Pegamos o 200, dividimos pelo 100 e multiplicamos por 120. 200 dividido por 100, a gente está vendo que tem 2 zeros ali, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente cancela os 2 zeros do numerador e cancelamos os 2 zeros do denominador. Então, ficou 2 dividido por 1. 2 vezes 120, 240. 240 dividido por 1, 240. Então, 200% de 120 é igual a 240. E agora, 37,6% de 200. Pessoal, nós temos aí uma divisão de um número decimal por um número inteiro, ou seja, uma porcentagem decimal. Nós vamos pegar 37,6 dividir por 100 e multiplicar normalmente por 200. Utilizando a calculadora 37,6 por 200, eu vou encontrar 7.520. 7.520 por 100 é igual a 75,2. Ok? Se vocês notarem, nesse último exemplo, a gente fez da mesma forma dos outros. Nós vimos a quantidade de zeros que tínhamos embaixo e a quantidade de zeros que tínhamos em cima. Cancelamos os 2 zeros de baixo e colocamos uma vírgula entre o 75 e o 2. Então, 75,2. Mas eu também, galera, eu posso pegar e dividir 7.520 por 100. E eu vou encontrar exatamente 75,2, tá certo? Eu espero que tenha sido bem proveitosa essa aula, que vocês tenham aprendido bastante e vamos praticar, porque a gente só praticando é que a gente consegue aprender o conteúdo. Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando com porcentagem, porém, de uma forma totalmente diferente, tá certo? Com situações, problemas. Abraços e até a próxima aula.